Olá, estudante. Hoje nós vamos falar sobre o tema Encontrando Apoio na Comunidade. Veja comigo o texto preliminar, que vai embasar aí a nossa conversa ao longo desta aula. O texto base diz o seguinte: a comunidade de fé desempenha um papel crucial no processo de luto, fornecendo um alicerce de apoio espiritual, emocional e prático para aqueles que estão enfrentando a perda de um ente querido. Eu, como teólogo, eu preciso relacionar sobre esta importância da comunidade de fé. Nós possamos compartilhar e experimentar da paz. A paz só encontramos em Jesus de Nazaré. Veja o primeiro item que eu gostaria de trazer aqui, para que a gente possa pensar sobre rituais e cerimônias religiosas. Os rituais e cerimônias religiosas desempenham um papel fundamental no processo de luto, proporcionando um espaço sagrado para os enlutados se reunirem, lembrarem e homenagearem aqueles que partiram. Podemos pensar nos rituais e cerimônias religiosas de uma forma ampla, que nós conseguimos, a partir dessas práticas, nós trabalhar, né, sobre essa passagem que está acontecendo na vida. Além de proporcionar um contexto para a expressão emocional, os rituais e cerimônias religiosas também desempenham um papel simbólico e espiritual no processo do luto. Por exemplo, os símbolos, gestos utilizados durante as cerimônias, como rezas, orações, velas, cânticos, gesto de respeito. Todos esses elementos ajudam a criar um ambiente de reverência, conexão com o divino, proporcionando consolo e esperança aos enlutados. A participação nessas práticas ritualísticas também pode ajudar os enlutados a encontrar significado e propósito no processo de luto, fornecendo um quadro espiritual para compreender e aceitar a perda. Os rituais de passagens, como o enterro ou a cremação, ajudam os enlutados a enfrentar a realidade da morte, iniciar um processo de despedida e transformação. Além disso, as cerimônias religiosas oferecem um espaço para a comunidade expressar solidariedade e apoio aos enlutados, demonstrando que não estão sozinhos em sua dor. A presença física, a presença emocional da comunidade de fé pode ser uma fonte de conforto e força para aqueles que estão enfrentando a perda do ente querido. A próxima questão que eu gostaria de pensar com você é a possibilidade de buscar o suporte emocional e aconselhamento nas comunidades de fé. Vamos ler juntos o texto? Líderes espirituais e membros da comunidade de fé desempenham um papel vital como ouvintes atentos e conselheiros compassivos. Eles oferecem suporte emocional, orientação espiritual e palavras de encorajamento para aqueles que estão passando por um período de luto dentro aqui desse contexto. Algumas palavras-chave que eu poderia colocar aqui de uma forma um pouco mais detalhada. O primeiro elemento é o suporte emocional. Os líderes espirituais, os membros da comunidade de fé, atuam como ouvintes atentos, oferecendo um ombro amigo para aqueles que estão sofrendo. Eles estão disponíveis para ouvir com empatia e compaixão, permitindo que os enlutados compartilhem as suas experiências, seus medos, preocupações, sem julgamento. Esse suporte emocional ajuda a aliviar o peso da dor e da solidão, proporcionando um senso de conexão e pertencimento. Outra questão importante que nós colocamos aqui nessa frase é o aconselhamento compassivo. Além de oferecer suporte emocional, os líderes espirituais e membros da comunidade de fé também fornecem aconselhamento compassivo para ajudar os enlutados a enfrentar as complexidades do luto. Eles oferecem orientação espiritual e conselhos práticos para lidar com a dor e encontrar esperança no meio da tristeza, seja através de palavras de encorajamento, reflexão espiritual ou sugestões de estratégias de enfrentamento. O objetivo é ajudar os enlutados a navegar pelo processo de luto de forma saudável e construtiva. Outra questão que nós podemos colocar é o aconselhamento individual. Para aqueles que precisam de um
suporte mais direcionado, os líderes espirituais e membros da comunidade de fé também oferecem aconselhamento individual. Essas sessões proporcionam um espaço confidencial para explorar questões mais profundas relacionadas ao luto, oferecendo apoio personalizado e orientação espiritual conforme necessário. Outro item que nós podemos colocar é a oração, a reza e a intercessão. Vejamos, a prática da oração, da reza, da intercessão é uma fonte de conforto e esperança para os enlutados. Os membros da comunidade de fé se unem em oração pelos enlutados e suas famílias, pedindo conforto, pedindo força e paz durante esse tempo difícil que é necessário vivenciar. A oração, a reza, a intercessão oferecem uma fonte de conforto e esperança para os enlutados, proporcionando um meio de se conectar com o divino, em busca de alívio e consolo em meio à dor. Através da oração, da reza, da intercessão, os enlutados podem encontrar um espaço para compartilhar suas preocupações, medos e tristezas com o Criador, encontrando conforto na crença de que estão sendo ouvidos e amparados durante esse tempo difícil. Eu tenho aprendido com um conselheiro uma questão muito relevante. Nós temos o nosso espaço das nossas conversas orantes, ou seja, nas conversas orantes, nós não paramos para orar, para cantar, para interceder um pelo outro. A conversa já tem essa finalidade. Ao conversar, nós nos conectamos e nós conseguimos desenvolver esse princípio. Então, a minha experiência no desenvolvimento da conversa orante faz todo o sentido. Isso é o complemento, né, que nós colocamos aqui do fortalecimento da fé e a conexão comunitária. Ao se unirem em oração pelos enlutados e suas famílias, os membros da comunidade de fé demonstram solidariedade e apoio mútuo, fortalecendo a fé e a conexão comunitária. Saber que estão sendo lembrados em oração pelos outros traz uma sensação de união e pertencimento, fortalecendo a fé dos enlutados e reafirmando sua conexão com a comunidade de fé. Queria avançar mais um pouquinho e pensar sobre assistência prática e solidariedade. Além do apoio espiritual e emocional, a comunidade de fé também oferece assistência prática e solidariedade aos enlutados, desde a organização de refeições e cuidados domésticos, até o fornecimento de recursos financeiros e apoio logístico. Os membros da comunidade se unem para apoiar aqueles que estão enfrentando a perda de um ente querido. Então há essa integração. Perceba alguns elementos que nós podemos colocar. A questão da organização de refeições e cuidados domésticos. Uma das formas mais comuns de assistência prática oferecida pela comunidade de fé é a organização de refeições e cuidados domésticos para os enlutados. Os membros da comunidade se revezam para preparar e entregar refeições para a família, garantindo que tenham uma alimentação adequada durante um momento em que lidar com tarefas cotidianas pode ser um grande desafio. Além disso, pode oferecer assistência com tarefas domésticas, como limpeza, manutenção, para ajudar a aliviar o fardo dos enlutados. Outra possibilidade que nós temos é o apoio logístico. A comunidade de fé pode oferecer o apoio logístico aos enlutados, ajudando-os a navegar por questões práticas relacionadas ao processo de luto. Pode incluir auxílio na organização do serviço funerário, o apoio na obtenção de documentos legais, como certidão de óbito ou assistência na resolução de questões burocráticas e administrativas relacionadas à perda. Enfim, então, essas questões nós poderíamos relacionar como sendo fundamentais. Outra questão para finalizar aqui essa nossa conversa é a demonstração de solidariedade. A assistência prática oferecida pela comunidade de fé é uma demonstração tangível da solidariedade e cuidado para com os enlutados. Ao se unirem para fortalecer e fornecer, né, esse apoio prático e tangível, palpável, os membros da comunidade mostram que estão presentes e dispostos a ajudar uns aos outros em momentos de necessidade, fortalecendo os laços de solidariedade e empatia dentro da comunidade.
A assistência prática e solidariedade oferecida pela comunidade de fé desempenha um papel crucial no apoio aos enlutados durante o processo de luto. E eu espero que você tenha compreendido esses elementos. Nós chegamos ao final dessa nossa discussão, dessa nossa reflexão. O tema da próxima aula é aceitando a realidade da perda. Por enquanto, eu desejo para você estudo e até a próxima. Tchau, tchau.